queridos ouvintes do podcast Atlântico Negro. Eu sou Juliana Pereira e eu estou na companhia hoje da Carol, da Alissa e do Felipe. E esse é mais um Resenha no Cais, o programa em que a gente troca uma ideia entre os próprios parceiros do podcast. Esse é o nosso segundo resenha e eu tenho certeza que esse programa vai conquistar vocês. Bom, um belo dia você pode sentir um frio na barriga, as mãos suando, o coração acelerado. É como se você estivesse flutuando longe do seu corpo. Você puxa o ar algumas vezes para ter certeza que aquilo é real. E por incrível que pareça, você não está apaixonado, mas provavelmente tendo uma crise de ansiedade. Segundo a OMS, são quase 19 milhões de brasileiros com essa doença que só piorou na pandemia. Cada vez mais afetados pela ansiedade, enquanto sociedade, esse assunto ele precisa ser tematizado, pensado a partir das nossas questões enquanto população negra. E é sobre isso que nós vamos resenhar aqui hoje. E para começar, eu já vou jogar a bola para a Carol, para ela poder me contar um pouco como é que a ansiedade se manifesta nela. E aí, Carol, como é que a ansiedade se manifesta em você? Oi, gente. Eu sou a Carol e, assim, a primeira vez, assim, que eu tive contato com ansiedade, assim, que eu me lembro, eu estava no mestrado. Assim, antes do mestrado, né, sempre que eu ia sair para algum lugar e tal, aí eu ficava super ansiosa, e aí eu dormia. Eu achei bem engraçado, isso acontece até hoje. Eu durmo, parece que eu não tô dormindo, sabe? Parece que eu tô acordada, que eu tô escutando tudo que tá acontecendo, mas aí eu fico na cama e fico, tô dormindo? Não tô. Tô acordada? Não tô. Tô descansando? Não tô. Mas não passava disso. E aí, quando eu cheguei na pós-graduação, quando eu entrei pro mestrado, é que eu encarei, assim, né, a ansiedade de frente. Eu me lembro que num mês antes de qualificar a dissertação, eu chorei todos os dias. Sem motivo nenhum, sem saber por que estava chorando. Simplesmente começava a chorar. E aí, assim, na minha cabeça, eu não estava tão desesperada assim. Eu estava tranquila, né, digamos assim. Eu não ficava pensando todo dia naquilo. Mas aí ela se manifestou dessa forma. Nesse choro que vinha e eu sem saber porquê. E aí eu só entendi depois, né? Quando passou. Eu falei, meu Deus, quando passou a qualificação, né? Porque até então você não sabe o que que é, né? Você pensa que a ansiedade é só, pelo que eu não sei, acho que naquela época eu nem ouvia falar tanto de ansiedade assim, né? Tava em 2015, não faz tanto tempo assim, mas ainda era meio que um tabu, né? Acho que hoje, depois da pandemia, o número de pessoas com ansiedade aumentou, então a gente escuta falar mais, né? De trocar experiência com os amigos que também estão ansiosos, mas naquele período eu não sabia nada. Então, só depois que eu fui descobrir do que era. E outra forma também que a ansiedade ela aparece para mim, também no mestrado apareceu, foi eu emagreci 10 quilos. E, tipo assim, não fiz dieta nenhuma, não parei de comer nada e me deu gastrite nervosa. E quando fui fazer a prova do doutorado, também me deu gastrite nervosa. E aí eu me lembro que quando a gente passou no doutorado, Ju, a gente se prometeu uma para outra que não ia ser igual, né? A gente não ia deixar ficar ansiosa. Mas não é uma coisa que a gente permite, né? É O nosso verdade. corpo, ele sente. Não, e é O muito nosso corpo louco, né? sente. É, É muito louco porque, isso, por porque exemplo, a gente pior... comigo. Fala, eu te cortei. Pode falar. Não, eu ia falar antes que a gente meio que pegou juntas, né? Foi uma coisa, parece que até que a gente combinou de ficar doente juntas. Não foi. Mas eu lembro que eu te liguei chorando, assim, falando, Carol, eu tô muito mal, tô surtada. E você falou, não, vai ficar tudo bem. Aí uns dias depois você ligou e falou, Juliana, eu tô mal também. Eu tô muito pior. Foi uma coisa meio que aconteceu no mesmo momento. Mas fala. Pois, pois é, e tipo assim, a nossa promessa foi toda por água abaixo, né? Mas, pelo menos comigo, a ansiedade não é uma coisa que eu penso assim, caramba, estou ansiosa. Às vezes eu sinto que eu tô bem, eu falo, pô, tô tranquila. E o meu corpo me diz completamente o contrário, né? Como foi o caso desse quilo que eu perdi e também dessa gastrite, né?
é muito curioso como isso acontece. E depois também teve um período agora do doutorado que eu comecei a chorar 9 da manhã e parei 3 horas da tarde. Assim, né? E eu achando que estava tudo bem, que eu estava ótima, não estava sentindo mais nada, a ansiedade passou, agora eu vou fazer isso com calma. E aí o nosso corpo vem e fala assim: opa, peraí, calma aí, estamos aqui ainda. A gente precisa se tratar, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí, no mestrado não, mas agora no doutorado, né, eu tive que ir atrás de um tratamento, porque realmente não estava fácil. E não está sendo. E você, Elissa? Me conta um pouquinho dos seus casos de ansiedade aí. Bom, assim como a Carol, primeiramente, boa noite, galera. Assim como a Carol, na minha primeira crise de ansiedade, né, eu não tinha ideia do que era. Eu lembro que foi muito louco, foi nas passeatas de passe livre, lembra? Foi o quê? Qual foi o ano? 2016? Que é aqueles 20 centavos do passe do aumento da passagem do Rio. E aí eu comecei a ir para as manifestações. Eu fui para as primeiras, eu não fui para aquelas que depois foram não sei quantos para a rua. Eu peguei, eu acho que desde a terceira manifestação, que a polícia passei situações assim muito complicadas, da polícia caçando a gente no centro da cidade, a gente tendo que se esconder em lojas, com medo da polícia pegar a gente. E aí é muito engraçado que eu tinha um professor Eu estudava na Unirio, fiz 6 meses de história na Unirio, e eu tinha, no primeiro bimestre da Unirio, primeiro semestre, desculpa, você tem aula de filosofia. E eu tinha um professor muito paranoico de filosofia, um professor branco, muito paranoico de filosofia. Hoje em dia eu sei que essa paranoia dele não faz sentido porque ele é branco, né? Então, assim, ele não tinha por que estar com medo daquilo. Mas ele teve uma aula, assim, que ele me deixou muito noiada de que a polícia estava começando a entrar no celular das pessoas, no Facebook, começando a caçar os participantes. Realmente estava, né? Mas estavam os líderes de partido e tal, que realmente alguns foram presos em casa, tiveram o computador apreendido. Só que ele deixou todo mundo numa paranoia muito grande. E foi muito engraçado, que eu acho que o meu primeiro e o segundo episódio de violência que estão relacionados a isso foram um dos piores que eu já vivi na minha vida, porque eu lembro que eu estava dormindo e do nada eu acordei com uma dor no meu nos meus 2 pés. Meus 2 pés estavam doendo muito. E depois eu comecei com o resto do meu corpo doendo muito, 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 muito. E era uma dor insuportável, que depois foi para dentro do meu peito. E eu comecei a sentir uma dor dentro do meu peito muito grande. E eu não entendi o que estava acontecendo ali, né? Cara, e aí eu não conseguia me mexer. Eu tava sem conseguir me mexer e eu não tava conseguindo respirar direito também. E eu fiquei assim, sem palhaçada, uns 25 minutos. E eu pensei que eu ia morrer nesse dia. Eu falei, gente, eu tô morrendo, eu tô tendo algum problema, eu tô tendo algum ataque. E eu era nova, eu tinha o quê? 18 anos. Eu tô tendo algum ataque, alguma coisa. E passou. Aí eu pensei que era alguma coisa que tinha com o meu corpo, não cheguei a falar com ninguém. 2 dias depois eu tive de novo esse ataque. E assim, a sorte é que na época eu estava fazendo terapia já por outras questões. E a minha terapeuta falou que era ataque de pânico barra crise de ansiedade, que eu acho que tem alguns terapeutas que botam a mesma coisa ali. É como se a crise de ansiedade, na verdade, é um princípio de ataque de pânico. E eu lembro de eu ter perguntado para ela assim, eu quero me medicar, porque eu tinha muito medo de passar por isso de novo. Foi uma dor muito ruim, assim, foi uma sensação muito ruim. E aí ela falou assim, Lícia, olha só, se eu te medicar, eu vou ter que te mandar para um psiquiatra. Você tem certeza que você quer tomar remédio? E aí eu, pelo tom de voz dela, eu acabei não falando, não, então vamos tratar na terapia. Então essa foi minha primeiro episódio, assim, que não tem nada a ver com nada, né? Hoje em dia você diz assim, caraca, da onde a Alissa tirou que vai ser presa? Da onde a Alissa tirou que vai ter a polícia invadir na casa dela, né? Mas e aí depois a minha ansiedade, eu percebi que a minha ansiedade está muito ligada à insegurança. Então eu sempre tenho crises de ansiedade quando não chega a ser nesse nível, né? Mas eu sempre tenho crise de ansiedade quando acontece algo que bota em xeque a questão de segurança minha, né? Uma segurança muito grande, né? Então
Ano passado, perto da qualificação do mestrado também, a Carol falou, eu pensei que estava tudo bem, pensei assim, tô com o texto pronto, tô bem, né? Tô com o texto pronto, agora só falta a data, e foi chegando perto da data de qualificação, e eu comecei a ter, assim, por coisas bobas. Eu lembro que foi problemas no barracão lá de Santo, eu comecei a ter falta de ar. Eu chorava compulsivamente e eu não conseguia puxar o ar, cara. E eu tentava puxar o ar, tentava puxar o ar, tentava puxar o ar. E aí o ar não vinha. Eu não conseguia parar de chorar. E aí também foi uma sensação muito ruim. E aí eu falei assim, cara, eu vou ter que voltar para terapia porque é muito ruim, sabe, passar por isso. Então, eu acho que sempre a minha crise de ansiedade, não sou terapeuta, né? Busco, hoje em dia eu tô com um psicólogo, mas eu acho que a minha crise de ansiedade está sempre muito ligada à questão de insegurança, né? Essa questão de o outro, não sei, a questão de eu achar que o que eu não estou fazendo não está certo, não está perfeito, ou que vai me gerar alguma consequência. E eu acho que isso está muito ligado àquela história que a gente aprende desde pequeno, né? Que você ser preta ou preta, você tem que fazer 3 vezes, 4 vezes melhor. E aí, quando eu acho que eu não estou fazendo 3 ou 4 vezes melhor, quando eu acho que o meu trabalho está regular, não está só bom, né? Tá regular, não está ótimo, acaba sempre me causando uma ansiedade muito grande. E eu tento vencer essa questão da ansiedade, porque eu sei que isso faz a nossa saúde mental ir para o espaço. Eu acho que a ansiedade é um dos piores problemas, né, que a gente pode conviver no nosso dia a dia, porque não há saúde mental que aguente uma pessoa ansiosa o tempo todo. É isso, assim, foi os meus piores episódios de ansiedade, mas eu sou uma pessoa ansiosa, então eu tento conviver com a ansiedade, a verdade é essa, né? Eu tento constantemente conviver com o fato de ser uma pessoa muito ansiosa e sempre esperar ali as piores das situações, né? Então é complicado, é uma luta diária lidar com a ansiedade, eu diria isso. Basicamente isso, Ju. É muito engraçado isso, assim, eu me reconheci muito na sua fala, porque eu não consigo lembrar de mim sem ser ansiosa. Assim, todas as minhas memórias de infância têm a ver com ansiedade, assim. A minha mãe sempre falava, Juliana, você já está chorando por uma coisa que nem aconteceu ainda, porque eu sempre fui ansiosa. Eu sempre fui a pessoa que ia deitar para dormir e ia acordar com azia por qualquer evento que tivesse no dia seguinte. Sempre. Mas é isso, eu acho que é muito comum a viver. E lembrando, assim, fazendo um breve parêntese, nós não somos especialistas em saúde. O que nós estamos falando aqui parte muito da nossa experiência, da nossa vivência. Nenhum de nós tem nenhum curso de psicologia, né? Mas tem essa ideia de que a Alissa falou, de que você, como negro, como uma mulher negra, como um homem negro, você tem que ser melhor. Você tem que fazer 3 vezes mais que uma pessoa branca, né? Minhas questões de ansiedade, hoje eu consigo enxergar que tem muita ligação com racismo, né? Com essa vivência, com esse racismo estrutural que a gente vive, e de que você tem que ficar provando para o mundo que o que você está fazendo é bom, sabe? No nosso caso não é bom, né? É ótimo, é perfeito. E rapidamente eu vou contar a minha experiência antes de passar para o Felipe. Eu sempre fui ansiosa em todos os momentos da minha vida. Nunca me permiti enxergar isso como uma doença. Sempre acordei com azia em todos os momentos, sempre tive crises de choro. A minha ansiedade, ela também se liga a fato de eu inventar na minha cabeça medos, assim, tipo, eu não vou em tal lugar porque eu tenho medo de cachorro. Então eu sempre acho que vai ter muitos cachorros pela rua que vão, tipo, me impedir de chegar ao lugar, e eu já uso isso como desculpa. Mas no final de 2018, não, no final de 2017, eu estava com um trabalho muito cansativo, fazendo um trabalho que me cansou muito e que eu queria muito mostrar que eu dava conta. E aí eu comecei com uma alergia, assim, eu nunca tive alergia a nada, eu comecei com uma alergia no braço. E de repente essa alergia não passava de jeito nenhum, só piorava. Eu fiz tudo que era possível. Fui no médico, fiz testes de alergia e minha alergia deu altíssima para peixe, coisa que eu sempre comi, para carne, eu só podia comer frango, assim. Devo ter perdido uns quase 10 quilos, eu fiquei muito magra mesmo, tomando antialérgico todos os dias.
E aí fui descobrir que era uma alergia emocional, assim, não tem justificativa, sabe? Todas as vezes que eu tô muito nervosa, que eu tô sob pressão, eu fico com o meu corpo todo encaroçado, me coçando muito, eu tô tomando antialérgico essa semana, porque eu tô em crise de ansiedade, assim, emocional. O meu corpo coça muito, eu fico muito estressada, muito cansada, de não conseguir usar uma camiseta, por exemplo, de tão marcada que o meu corpo fica por ansiedade, né? A ansiedade, ela se manifesta no meu corpo desse jeito. Mas é muito conectado a essas questões que a gente tem que ficar provando para o mundo de que a gente dá conta, sabe? E eu não quero mais provar para o mundo de que eu quero dar conta, mas parece que o corpo não entende, né? É assim, você não consegue controlar, eu não consigo controlar. Quando eu acho assim, eu tô ansiosa, a alergia já tá estourando, sabe? Quando eu penso assim, tô começando a ficar ansiosa, sim, eu já tô no nível máximo de ansiedade. Eu não sei como é que é com o Felipe, como é que acontece essa ansiedade nele, né? Porque aqui até agora só as meninas que falaram, eu queria ouvir um pouco o Felipe sobre como é que a ansiedade chega até você. Só um pequeno parênteses, Ju, que você falou que essa coisa do indivíduo negro que sempre tenta provar que pode, aquela coisa toda, que causa ansiedade, mais do que isso, mulher negra também, né? Porque para a mulher negra é muito pior, no sentido de você se provar, né? Tipo, numa situação de trabalho, para algum homem, branco ou negro, tanto faz. Então, essa carga, né, para uma pessoa mulher negra é muito pior, né? Então tem esse nível aí de diferenciação entre a população negra também, porque para a mulher negra eu imagino que seja muito pior todos esses gatilhos que a gente está falando aqui. Mas como a ansiedade me afeta, é muito engraçado, porque eu estou concordando mais com a Ju, né? Porque, por caso da Carol e da Alissa, como elas estavam falando, elas se descobriram pessoas ansiosas muito tempo depois, porque elas não estavam entendendo o que estava acontecendo, né? No caso da Ju, eu também sempre me percebi enquanto uma pessoa ansiosa, mas sempre vivia na negação. Não sou ansioso, não sou ansioso, mas todo mundo ao meu redor falava para mim que eu era ansioso. Desde criança, minha família, então foi sempre a fase da negação, que terapia explica também, né? Sempre a fase da negação e só muito mais velho, agora, né, que a gente tem a oportunidade de enfrentar o problema, né? Mas desde criança, eu tenho essa questão da ansiedade, né, que também com vocês tem manifestação física no corpo, né? Mas duas situações, assim, brabas que eu consigo, hoje em dia, especificar. Primeiro, a questão do controle. Eu tento, no podcast todo mundo sabe, já me conheceu um pouco mais, né? Eu sempre tento controlar o presente, as situações do presente, no sentido de que vem um imprevisto, eu já quero tentar contorná-lo, a resiliência ativada naquela hora, então sempre tento controlar o incontrolável. Coisas que acontecem que tá fora da alçada da minha pessoa e eu tô tentando ali a todo momento controlar. O presente, mas o futuro também. Coisas que nem aconteceram, e eu fico com aquele afã de controlar quando acontecer a coisa. Então, eu vou dissecar um pouquinho melhor isso, mas esse é um dos lados da minha ansiedade. E a outra é a expectativa. Eu crio expectativa o tempo todo, e isso me traz uma ansiedade bizarra. E o pior, não sei se é com vocês também, né? Mas além de criar expectativa, outro gatilho para minha ansiedade é atender a expectativa dos outros. Eu sempre tento atender a expectativa de todos ao meu redor. E é muito complicado, porque na terapia, a psicóloga sempre me fala, a sua expectativa, na verdade, né, às vezes é uma dívida que você cria na sua cabeça que você tem que pagar a pessoa. Aí ela sempre solta a bomba. Você paga a dívida por amor, Felipe? Quando você vai deixar de pagar a sua dívida? Né? Então, tipo, quando a gente vem a situação, não sei se foi das meninas, né? Dos nossos pais, sempre investindo na educação, aquela coisa toda na nossa educação, e a gente sempre tentando retribuir ao máximo ou fazer alguma ação que eles é muito difícil falar isso, fazer alguma ação que represente para eles alguma retribuição, e só que a retribuição, essa necessidade de retribuir vem da nossa cabeça. Às vezes a pessoa nem quer essa retribuição materialmente falando, e a gente está o tempo todo. E aí a pergunta, quando vai acabar de pagar? Quando vai acabar de pagar essa dívida? Nunca vai ter fim? Então essas são as duas situações assim que
que me trazem muita ansiedade, é difícil até compartilhar, né? Mas sobre a questão do controle é isso. Desde criança, a primeira manifestação, desde criança, eu sempre aquela pessoa que... Eu não era aquela pessoa que, no final do prazo da parada, tá fazendo dever de casa, aquela coisa de madrugada fazendo. Eu era a pessoa que sempre tentava fazer muito antes. Tudo muito antes. Tentava fazer uma semana antes, 2 semanas antes, envolvia todo mundo ao meu redor, parecia que eu botava tensão no copo d'água e todo mundo estava perto, sabia que eu estava ansioso. Então, era uma coisa de, o tempo todo, controlar para depois chegar e atender a expectativa, dizendo, eu consegui estar aqui. Então, essa coisa, quando surgia algum imprevisto, eu ficava louco, tinha taquicardia, então aquela coisa toda de tentar corresponder ao máximo de tempo. E o controle de coisas que nem aconteceram, o que está acontecendo agora. Eu estou fazendo doutorado, como meus colegas também, e eu passei no concurso do Rio, da Prefeitura do Rio. E a todo momento, a convocação não chegou, a todo momento eu penso nela, no sentido, como é que eu vou fazer doutorado trabalhando 40 horas? Então, a coisa nem aconteceu, e eu tô martelando na minha cabeça, Carol, eu tô martelando na minha cabeça, assim, como vai ser que eu vou fazer um doutorado trabalhando 40 horas? Só que essa coisa nem aconteceu, a convocação nem chegou, se Deus quiser vai chegar, mas assim, eu fico conjecturando como vai ser a situação futura, né? E é isso, é uma coisa que me abala o tempo todo, essa coisa da expectativa também, de atender a expectativa de orientador, esse é o gatilho certo, né? Tipo, o orientador tá ali orientando a gente, e a gente está sempre tentando atender a expectativa, mostrando o melhor, não para ser o melhor dos orientandos dele, não é essa a questão, é atender a expectativa da relação pessoal ali, eu e ele, falando, olha aqui, o melhor capítulo tá aqui, ó, toma para você, tipo, fiz esse trabalho toda hora no arquivo para demonstrar para você que é isso que eu queria desde o início. Então, tipo, essa coisa é uma coisa que a gente fica... E só para terminar, para os colegas falarem também, isso tudo tem a ver com uma manifestação física no corpo. Eu também tenho gastrite nervosa, tenho refluxo incurável desde 2015, então até hoje eu tenho refluxo. E hipocondria, né, gente? Na pandemia, o tempo todo eu acho que estou com Covid, acho que vou passar para outras pessoas, então eu estou começando a construir uma hipocondria que é complicada. Quando eu tive taquicardia de madrugada, que nem a Alissa falou, eu achei que era alguma sequela do Covid, porque tinha gente morrendo, porque descobriram que tem essa sequela no coração também, e eu achando, gente, será que é ansiedade? Será que é Covid? Então, e aí outra coisa que traz minha ansiedade, excesso de preocupação. O tempo todo eu estou preocupado. É o tempo todo a preocupação em volta na minha cabeça. Mas é isso, eu queria deixar meus colegas falarem também para escutar um pouco delas. Não, eu acho que é só falar o que vai na sua direção. Eu sempre converso isso com os meus alunos. Engraçado, né? Eu escuto o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Que nós somos, porque eu acho que também, eu tô falando achismo, né, gente? Eu nunca parei para estudar isso, mas eu sempre fico refletindo muito nisso, do porquê nós somos uma sociedade tão ansiosa, né? E eu acho que foi vendido para a gente o mito que a gente pode controlar a nossa vida, né? Se você pensar, eu sempre falo para os nossos alunos, a gente programa a nossa vida toda desde criança, você vai crescer para a escola, vai estudar, vai para a faculdade, vai casar, vai ter filho, vai viver a sua vida trabalhando, depois vai aposentar e curtir sua aposentadoria. E aí, cara, isso dá a falsa sensação que a gente consegue controlar a nossa vida. E isso foi uma coisa que a Cláudia, que era minha terapeuta na época, sempre falou para mim, Liz, a vida ela é incontrolável, você pode fazer planos, mas vão acontecer alguma coisa que vai acabar com seus planos, e você tem que entender que a vida ela é assim, entendeu? E eu acho que a gente se tornou uma sociedade tão doente nessa questão da ansiedade, eu boto isso como uma doença assim que, cara, todos os meus alunos de 15, 14 anos estão tendo ansiedade, eu fico assim, gente, 15, 14 anos, que preocupação a gente tem na vida, né, para ter ainda ansiedade. Essa nossa falácia de querer tentar controlar todos os aspectos da vida. Nós somos extremamente controladores porque nós somos ensinados a ser controladores. Se você não for controlar sua vida, é porque você não planeja a sua vida, você não pensa no seu futuro. Então a gente está sempre pensando no futuro, muito mais do que vivendo o presente. E eu acho que muita gente desenvolveu ansiedade na pandemia porque o Covid veio aqui para mostrar, olha, você trabalha para ter essa aposentadoria, mas você pode morrer amanhã. Você tem 22, 21 anos, mas pode morrer amanhã. Eu perdi uma aluna um mês atrás que tinha 17 anos, cara. E eu pensei, gente, eu tô aqui me matando de trabalhar
para ter uma aposentadoria, e se eu morrer amanhã, e se eu morrer semana que vem, e eu estou trabalhando sempre pensando no futuro. Então isso é uma coisa que eu tento me reeducar, de tipo, vou parar de pensar um pouco no futuro e tentar viver o presente, tentar viver o que eu estou vivendo agora. E assim, isso me deu uma ajudada. Não estou falando que eu deixei de ser ansiosa, eu sou uma das pessoas mais ansiosas que eu conheço, meu pai sempre falou isso para mim, sempre fala. Mas é tentar viver o presente e pensar menos no futuro. Que eu sempre que a minha terapeuta tentou trabalhar comigo todos esses anos. Conseguiu 10% do que eu era. Mas eu acho que essa nossa necessidade de controlar o futuro, de estar o tempo todo planejando o futuro, nos torna muito ansiosos, né? Porque a gente não consegue viver o presente. Não, e isso que vocês falaram, isso que o Felipe falou, do tipo, sofrer por antecipação. Eu sofro por antecipação sempre. De tipo, como é que isso vai ser? Ou então, outra coisa que eu faço é projetar muito, sabe? Até conversa, por exemplo. Ah, vou encontrar vocês daqui a uma semana. Aí eu fico pensando, caramba, a gente vai se encontrar, aí a gente vai conversar não sei o quê. Aí fulano vai falar não sei o quê, eu vou falar não sei o quê lá. Gente, nunca, não aconteceu. Olha a loucura disso tudo. É uma coisa que não aconteceu e eu já tô assim, pensando como é que vai ser, ah, meu Deus, e vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E sofrer por antecipação, como você falou, né? Ainda, como o Felipe falou, ainda não chegou, não saiu a convocação e você já tá, ai meu Deus, como é que vai ser o doutorado? Como é que não sei o quê? Mas assim, eu não sei se é assim para vocês também, mas aí o que acontece? Eu vou planejando tudo na minha cabeça, né, nesse pensamento doentio, e aí um ponto acontece fora da curva, acabou o mundo, eu me desespero. Começou a crise de choro, o mundo acabou, não existe uma saída, não tem luz no fim do túnel. E isso é muito ruim, é muito ruim. E a minha mãe sempre fala uma coisa para mim, Carolina, só não tudo tem jeito na vida, só não tem jeito para morte. E eu fico internalizando aquilo, mas ao mesmo tempo na minha cabeça, quando alguma coisa assim acontece de inesperado, que está fora do controle, né, dessa incontrolável vida que a gente tenta controlar o tempo todo, eu não consigo, sabe? Eu tenho que parar muito, pensar muito, conversar, né? Primeiro você tirou todo para fora, desabou. Aí depois que você desaba, pelo menos comigo é assim. Aí eu fico um pouco mais calma e aí eu começo a tentar enxergar alguma coisa, tentar, né? Enfim, mas isso tudo é essa ansiedade que tá, é essa expectativa que o Felipe falou que eu também tento atender de todo o tempo, de mim. Aqui, e assim, é uma expectativa que a gente coloca nas outras pessoas, mas quem está inventando isso tudo é a gente. É como você falou, as pessoas não estão esperando nada. A gente que está impondo isso o tempo todo. E acho que até uma coisa que sempre a Juliana me fala, no doutorado principalmente, né, que a gente tem um pouco de síndrome do impostor, né, que a gente acha que não merece estar ali naquele lugar. E eu acho que a ansiedade ela só vai mostrando aquilo o tempo todo, é isso que você falou. Quando você vai mostrar o capítulo pro orientador, você fica, meu Deus, esse é o meu melhor capítulo, mas tá uma merda. O capítulo tá bom, mas ele tá uma merda. Você não consegue enxergar que ele tá legal. A insegurança, a Alissa falou também, ela tá ali, ó, 100% o tempo todo. Nunca tá bom. Eu vou qualificar agora, final de mês de agosto e setembro. Mano, não tá rolando, não tá fluindo, sabe? Eu tenho certeza que eu não. Eu tenho certeza, olha só, na minha cabeça doentia, de que não tá bom. Mas é a ansiedade, já sou eu sofrendo por antecipação por uma banca que vai acontecer daqui a um mês, sabe? E como você controla isso? É um negócio que muitos anos de terapia, muito tempo pensando, muito tempo fazendo e tentando melhorar isso, tentando construir, né? Uma pessoa menos ansiosa dentro da gente. E é muito engraçado, porque ouvindo vocês falando, eu fiquei pensando muito no que o Felipe disse sobre essa dívida que a gente sente que a gente tem que pagar, que é uma coisa que a gente sente com os orientadores, porque eu sempre pensava, coitada da minha orientadora, gente, ela me aceitou, coitada, tipo, eu tenho que ler esse texto meu. Uma dívida que a gente tem com os pais, porque eles investiram aquilo na gente, e também com a sociedade,
porque a maioria, a gente não tem 30 anos, estamos fazendo doutorado, somos super privilegiados, se for pensar assim. A Alice acabou o mestrado agora. Quantas pessoas que são negras que a gente conhece que estão ali na universidade? Então, eu acho que a gente tenta também se justificar o tempo todo, né? E aí, claro, todo mundo vira Paola Bracho, se sente a usurpadora, eu tô no lugar errado, no momento errado, eu não devia estar aqui, eu não mereço fazer essa universidade, ou eu não mereço esse emprego, ou eu não mereço nada do que a vida me dá. E é um processo cansativo, porque a ansiedade, sabe, eu me sinto exausta às vezes. Eu falo, meu Deus, por que eu criei todo esse cenário na minha cabeça se isso não vai acontecer, né? E eu fico pensando, assim, também, escutando vocês, que para a população negra, parece que a gente está num processo também de muito atraso para poder conseguir se afirmar enquanto ansioso e por tentar lutar pela nossa saúde mental. Assim, eu conheço, tem pessoas da minha idade, que são pessoas brancas, e que não necessariamente têm uma classe social abastada, mas que já faz terapia há muito tempo. Que já está há muitos anos fazendo terapia. Para a gente parece que isso chega sempre muito depois. A Alessandra Tavares, que é uma amiga em comum minha, da Carol, da Alissa, pessoa maravilhosa, ela sempre fala comigo. Tá todo mundo super ansioso na academia, porque a gente conversa muito sobre universidade, né? Só que ninguém fala. E aí você fica achando que é só você que tem o problema. Só que se você for conversar, tipo, eu me achava super ansiosa. Aí comecei a conversar com a Carol também é, a Alissa também é, o Felipe também é. Todo mundo é, mas para a população negra esses discursos não estão chegando. É como se fosse um luxo, sabe? Cuidar da saúde mental. Eu sinto isso, não sei se vocês sentem isso, como é que vocês percebem isso, o modo como a questão de saúde mental chega para a população negra. Como vocês percebem isso? O que vocês acham sobre o modo com que a gente tem acesso à saúde? Como é que chega? Não chega, né? No meu caso, eu acho que não chega para a população. Se chega, está começando a chegar agora, de forma muito devagar, principalmente depois da pandemia. Então, é muito doloroso isso, porque como você falou, ao se auto-reconhecer enquanto ansioso, né, Ju, a gente percebe que outras pessoas estão junto nesse mesmo barco que a gente, né? E aí a gente se choca com essa quantidade de gente ansiosa e negra. E é isso, é com certeza, como você falou, esse processo de primeira coisa, descobrimento, sair, desapegar da negação, se descobrir ansioso, mas aí o gatilho é outro, e se tratar. O gatilho de se tratar ainda está muito longe, é um muro muito grande dividindo entre a população negra e o acesso à saúde mental, porque a quantidade de gente ansiosa que não tem argumentos que eu escuto, não tem tempo, não tem dinheiro, acha terapia caro, acha não sei o que, acha não sei o que, tipo, e é isso, as pessoas vão sobrevivendo. A gente fica falando toda hora do racismo, que a gente sobrevive na ansiedade também. Tem pessoas que estão sobrevivendo, porque elas não estão conseguindo armas para se tratar. E é isso, é um luxo total, porque eu também percebo, não é só uma denúncia do privilégio da branquitude, mas é porque em certas situações a gente percebe, né, que tem quais são as pessoas que estão se tratando e quais não. Tem um filtro racial aí, não tem como negligenciar isso. Então, tipo, esse muro que eu falei. E é isso, as pessoas estão trabalhando, vivendo com um salário mínimo. A expectativa minha, da Carol, é outra para uma pessoa, uma mãe, por exemplo, que trabalha no serviço doméstico e está lá imaginando o prato de comida que vai dar para o seu filho. Então, isso é ansiedade também. Então, tipo, é marginalidade junto com ansiedade. Então, tipo, isso afeta a população negra e quem sabe, essa pessoa nunca vai conseguir se tratar ou nunca vai se descobrir uma pessoa ansiosa. Porque é uma coisa boba que a gente vai contornando a resiliência das pessoas desde o tráfico negreiro até hoje para tentar aguentar e viver nessa sociedade racista que é o Brasil. Então é isso, com certeza é um luxo, mas deveria ser um direito, esse autorreconhecimento, o direito de se tratar. Então a gente tem que falar sobre isso também. Esse episódio aqui é para os nossos ouvintes também se autodescobrirem ansiosos, né, quem sabe, e procurar ajuda. Mesmo que não seja profissional, ajuda com um amigo. Falar sobre isso já ajuda muito, né? O que vocês acham, Carol? Carol e Lissa. Eu acho também que, como a Alissa falou, na última fala dela, que ela falou assim, a psicóloga falou assim para mim, tem certeza que você quer tomar remédio?
Porque tem gente que precisa, né, da medicamento, mas tem medo, né? Primeiro tem medo de pedir ajuda, tem medo só de pensar no remédio, aí fica pensando, meu Deus, aí eu vou ter que pagar um médico, aí eu vou ter que pagar remédio, aí vai ser mais um custo na minha vida, né? E aí a pessoa que ela vive com salário mínimo, como é que ela faz, né? O que o Felipe falou, tem que comprar comida, eu tenho que comprar remédio, e aí como é que é isso? Né? Como é que faz? Ou então, a próprio atendimento, assim, né? A psicólogo, né? É difícil, é caro. Agora, assim, né? Acho que depois da pandemia, com o aumento das pessoas ansiosas, eu também não sei se foi porque eu procurei saber, porque quando você não sabe, você não assume essa sua ansiedade, você não procura, né? Você não sabe das coisas, mas existem atendimentos, muitos psicólogos que fazem atendimentos sociais, mas também existem terapias que custam R$ 300 a sessão. Porque eu conheço gente que faz. E como assim R$ 300 a sessão? Mano, isso Até é rapidinho, antes da surreal, zero Carol. condições. Carol, só para te interromper, o Marcos falou com a gente que é um direito também do SUS que a pessoa tem atendimento a psicólogos, a psiquiatras, né? É importante colocar isso, assim. Mas também não são atendimentos fáceis, né? A gente é super a favor do SUS, eu sou super a favor, sou uma entusiasta, mas muitas informações também não chegam. Realmente, a terapia, às vezes, é cara e às vezes a pessoa está precisando urgente, também tem uma fila muito longa, né? Isso eu acho que preciso colocar. Não, sim, Eu, claro. E assim, pensando agora que a gente até falou de direito e tal, eu e Juliana, a gente faz terapia no mesmo lugar, assim, é um Instituto Freud, e ele tem preços sociais. Mas aí uma vez, assim, a primeira, a primeira terapeuta que eu tive, que eu fui consultada, né? Ela era em Copacabana, o consultório dela era em Copacabana. Eu moro em Oswaldo Cruz, que é tipo longe pra caramba. E eu tinha que pegar um ônibus, um trem, blá, 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 um metrô, enfim, para poder chegar lá. E aí no Instituto Freud a gente meio que combina com o terapeuta o quanto que a gente pode pagar, né? Que é a preço social, então é o quanto você pode pagar. E aí ela falou assim pra mim, olha só, a consulta é R$ 50. Aí eu falei assim, moça, olha só, eu tô desempregada, eu tenho que pegar várias conduções, o horário é na hora do almoço, não dá pra mim. Aí ela falou assim, olha só, quando você quiser iniciar o seu tratamento, a gente conversa. Então, assim, quer dizer, por mais que ela esteja num programa, numa coisa social, a gente tem que lembrar também que o profissional é humano, né? E o humano é sem noção, o humano erra o tempo todo. Então, a gente tem que entender também que não é assim, a gente vai chegar no primeiro psicólogo e vai ser lindo, maravilhoso, a gente vai, é esse, me encontrei, me sinto à vontade para falar. Não, não é assim, né? Todos eles são humanos, uns vão dar umas cagadas aqui, outros ali, mas aí depois eu fui lá e pedi para mudar, eles mudaram, e agora tá tudo numa boa. Mas ainda tem isso, né? A gente tem que entender também que a partir do momento que a gente pede ajuda, às vezes pode ser que não vai ser de primeira que a gente vai conseguir essa ajuda, né? Mas que uma hora vai rolar, e uma hora vai ser legal. eu acho que no Brasil, principalmente, é luxo porque a gente tem um tabu com saúde mental muito grande, né? A gente ainda tem aquela imagem da década de 50, 60, que todo mundo que procura ajuda profissional é louco, né? As pessoas falam, ah, mas você nem é louca, por que você faz terapia? E esse tabu, às vezes, a pessoa até tem dinheiro ou tem uma possibilidade de ter consulta, mas a pessoa fica com vergonha de procurar ajuda, porque acha que se procurar ajuda é para ansiedade, depressão, ela é ali o atestado de louco dela, né? Então, eu acho que essa conversa que se está tendo sobre saúde mental é uma coisa muito importante e que estimula as pessoas. Eu sempre busco, o meu caso é muito diferente de vocês, porque minha mãe é psicóloga, né? Então, a minha mãe, ela, por fazer psicologia, eu não tive o tabu de ter terapia,
porque eu tive um problema muito sério na infância, então ela me botou na terapia, então terapia para mim foi muito normal, mas eu acho que por conta da minha mãe ser psicóloga, né? Porque então eu via minha mãe trabalhando, eu sabia que ela não só trabalhava com louco, até porque ela trabalha no Tribunal de Justiça do Rio, e aí não foi um tabu. E aí é uma coisa importante de dizer que eu também cresci na Zona Sul, né? Isso faz diferença. Desde os meus 12 anos eu morei na Zona Sul do Rio de Janeiro e lá não era um tabu, sabe? E aí, quando eu comecei a me deparar com esse fato de tabu, eu vi o quanto as pessoas ficam desconfortáveis até quando você menciona que faz terapia. Porque as pessoas ficam assim, caraca, pô, mas ele não é louco? O que está acontecendo aqui? Por que você faz terapia? Então, eu acho que é um luxo por conta não só por conta de uma precariedade do Estado, que eu acho que tem, muito grande, né? O Estado tinha que dar terapia para todo mundo, eu acho que isso é o básico, principalmente para algumas profissões mais do que as outras, eu acho que isso é importante falar. A PM não tem acompanhamento psicológico, professor não tem acompanhamento psicológico, e são profissões que deviam ter acompanhamento psicológico semanalmente, dado pelo Estado. Mas eu acho que mais do que essa ausência, né, do Estado, tem uma questão de tabu muito forte ainda. A questão, porque é só a gente pegar como a saúde mental ela foi usada também como uma forma de punição para as minorias. É só a gente pegar a Barbacena, né? É um exemplo muito grande, tem até um livro sobre Barbacena, eu não tive coragem de ler, que se chama Holocausto Brasileiro. Ou a gente pode pegar ali na Europa, por exemplo, aqui no Brasil também, os casos de histeria feminina, né? O que era a histeria feminina? Muitas vezes eram mulheres que se posicionavam, eram mulheres que tinham problemas com o marido, eram mulheres que eram lésbicas, eram várias coisas que eram ali, tinha um rótulo de, essa mulher é histérica, então ela é louca, ela não é apta a responder por ela mesma, ela precisa de alguém tutelando ela. E aí, quantas atrocidades também foram cometidas por essas pessoas taxadas como louca na sociedade. Então, eu acho que um passo importante, e isso eu acho que está acontecendo, para não ser só negativa, é falar sobre saúde mental, que eu acho que é um assunto que surgiu, não só antes da pandemia, eu acho que já vinha surgindo, e com a pandemia acabou dando um up, né? E eu espero que daqui a uns 20, 25 anos as pessoas normalizem as doenças mentais tanto quanto as doenças físicas, e ver que todo mundo é apto a passar por isso, né? E isso não te faz não te faz louco, não te faz mais apto, menos apto. Então, eu acho que por enquanto é luxo também por conta desse nosso pensamento retrógrado que a gente ainda tem sobre saúde mental no Brasil. Bom, a gente poderia ficar aqui horas falando sobre ansiedade, tá um papo super gostoso. Realmente, a ansiedade ainda, buscar ajuda, buscar tratamento ainda é visto como luxo, né? Mas é um direito, a gente precisa tratar da nossa saúde mental, a gente tem direito de cuidar da gente, tratar da sua saúde mental, você que está nos ouvindo, também é uma forma de resistência, uma forma de cuidado. Muita gente às vezes não se preocupa em cuidar da sua saúde, de cuidar de si, de parar um momento, mas você pode parar, você tem o direito de fazer isso, de se não estar bem, pedir ajuda, e nós pensamos nesse programa, pensamos nesse episódio para a gente trazer um pouco das nossas dores, daquilo que nos marca, lembrando que nós não somos psicólogos, não somos especialistas, mas eu espero muito que esse episódio tenha ajudado você, e não fica sozinho, né? Eu acho que é importante deixar isso, não fiquem sozinhos, conversem, porque você vai ver que tem muita gente ansiosa ao seu lado, muita gente com questões que podem ser compartilhadas e aliviar essa carga. Então agora nós vamos para o quadro Refúgio na Quarentena, que é para saber o que vocês estão fazendo nesse período. Vamos tentar conectar um pouco com a ansiedade, se não der a gente não conecta, mas fala o que está fazendo para nos deixar mais tranquilo. Bem, acho que eu tô trabalhando, né? Eu trabalho em horário comercial, eu tô para qualificar, então assim, a minha ansiedade tá no pico, né? E fora que pandemia priva a gente de sair, de ser feliz, se divertir. Então, assim, uma coisa que eu tô fazendo que me acalma muito, muito. Por exemplo, eu pego engarrafamento para ir pro trabalho todo dia, na ida e na volta. Então, uma coisa que me acalma, assim, que me faz ficar com bom humor é ouvir música. Eu tô ouvindo muita música nesse período, muita, muita música.
E eu gosto de música que eu canto junto, sabe? As músicas que eu canto junto são as que me acalmam mais. Então, eu tô ouvindo muita música brasileira e eu tenho ouvido muito os Gilsons, que são da família Gil. Eu acho que eles têm uma música assim tranquilinha, uma voz gostosa de ouvir, me acalma, me deixa tranquila. E assim, acho que o que eu tô ouvindo também assim de internacional é a Aya Nakamura. Eu acho ela maravilhosa, ela tem uma música mais agitadinha assim, mas também me deixa mais tranquila, eu fico bem felizinha quando eu escuto. Bom, como falou a Carol, eu sempre fui uma pessoa muito de rua, sempre gostei muito de samba, né? Moro perto de diversos sambas que estão acontecendo ilegalmente, mas por motivo de coisa a gente não vai. Então eu tive que readaptar meu lazer para casa. E eu acho que o que me acalma muito, principalmente em semanas muito estressantes, que eu estou muito ansiosa, é beber uma coisa que eu gosto, né? No meu caso é vinho. Então eu gosto muito de vinho e o pessoal tem a ideia, né, de que o vinho é uma coisa para pessoas ricas, mas na verdade você consegue achar promoções de vinho muito baratas na internet, né? Você consegue fazer um box de vinho e aí parcelando dá para quem dá para gente, sempre dá parcela, então bebo vinho e como coisas gostosas, isso é importante. Quem me conhece sabe que eu tenho uma neura muito grande com o corpo, sempre tive neura com o corpo, então eu faço exercício também, mas aprendi a me permitir a comer coisas que eu gosto também, porque você ficar só dieta, e eu sei que isso é uma coisa que a galera também internalizou na pandemia, tipo assim, não posso comer, porque senão vai engordar muito. Mas permita-se também beber o que você gosta, comer o que você gosta e busco assistir filmes que me divirtam. Então, fujo de filmes que sejam pesados. Apesar das vezes as pessoas do movimento negro cobrarem da gente ver certos filmes de temática racial, nesse momento eu estou optando por filmes leves, filmes que me fofos, que é uma coisa que eu nunca gostei muito, coisas que realmente me relaxem e ajudem a lidar com a ansiedade de ficar trancafiado e de cada vez trabalhando mais. Então, façam o que vocês gostem, isso é muito importante. Bom, eu depois que eu me descobri não, né, que eu consegui parar de negar que eu era ansiosa, eu comecei a me exercitar. Gente, eu não sabia que eu era tão fissurada em puxar ferro, eu fiquei apaixonada pela academia, porque eu nadava e puxava ferro o dia todo. Eu tinha até atlofobia, não gostava, mas quando eu comecei, eu realmente senti a ansiedade saindo do meu corpo. Então, malhem, quem não gosta de malhar, tenta uma vez. Você vai ficar muito ferrado no primeiro dia, mas depois você vai melhorar. Era uma coisa que me ajudava a aliviar a ansiedade. Mas aí veio a pandemia, eu não voltei para academia, não tenho coragem de voltar. Treinei em casa, eu e a Alice, a gente tem a mesma personal, a Roberta. Comecei a treinar em casa e foi muito bom, assim, eu consegui dormir à noite mais tranquila. Eu acho que você se exercitar, para quem gosta, né, assim, também tem essa ditadura do corpo, de que você tem que fazer exercício, isso também não é bom. Mas realmente eu me sentia muito aliviada me exercitando em termos de ansiedade, eu me sinto muito mais tranquila quando eu tô me exercitando. E uma outra coisa que eu comecei a ver, aí um refúgio mesmo na pandemia, foi This Is Us, e eu tô apaixonada pela série, porque eu vou falar muito rápido, mas tem um episódio que uma das personagens, ela tem uma queda capilar por ansiedade. E eu já tive essa queda, e eu não tinha sacado que isso era ansiedade. Então, assim, é uma série que ela toca em temas de raça e de gênero com muito cuidado, de uma forma muito brilhante. É uma cena que, assim, eu choro em quase todos os episódios, de emoção, de ver como, assim, eles tiveram sensibilidade de tocar em temas que para a população negra são muito caros. Então, assim, This Is Us, para mim, é o meu refúgio da pandemia e fazer exercícios. Então, no primeiro resenha no CARS eu tinha falado a mesma coisa que a Ju falou, que eu estava tentando começar a fazer exercício, né? Eu estava correndo no Engenhão de máscara, eu ainda continuo fazendo, mas sempre com ansiedade a gente burla um pouquinho, né? Para adiantar outras coisas, a gente acaba não correndo, mas o que eu queria falar aqui hoje é que a Carol já tinha falado, e a Ju também,
que é que eu comecei a enfrentar a ansiedade na pandemia, e foi quando eu parei com a fase de negação e fui atrás de terapia, né? Então, façam terapia, como a Ju falou, o SUS oferece, não é fácil a chegada dessas informações à população negra, mas tem essa possibilidade, sim, do SUS para você ser atendido com um psicólogo, e também tem vários outros institutos, né, e universidades onde garantem terapia a nível com preço popular. Então, tentem procurar uma universidade privada ou pública perto de onde vocês moram, porque os estudantes de psicologia estão aptos também a atender pacientes mesmo antes de formados, né, lá no seu 5º, 6º, 7º período. Então, isso é possível, né, essa terapia. E eu comecei a enfrentar o problema, comecei a terapia na pandemia, estou fazendo por Meet, ou então pelo vídeo do celular, né? É um pouco fora da curva, né? Porque eu gostaria muito. Eu e de Carol, a gente gosta de uma série em comum, que é a série Lúcifer, né? E uma das coisas que eu mais gostava da série era justamente o Lúcifer, o diabo, conversando com a sua terapeuta, né? Que é a Linda, que é maravilhosa. Eu amo essa série e eu comecei a tirar meus preconceitos da terapia com ele. Se até o Lúcifer precisa de terapia, porque eu não precisaria também. E aí, tipo, tá sendo muito bom, eu enfrentei. Então, eu já idealizava como é que seria aquela coisa de estar sentado na frente da terapeuta, etc. Não foi assim, eu estou fazendo por vídeo, em casa, em isolamento social, mas está sendo ótimo. E, assim, uma coisa que foi importante para mim é que eu procurei uma psicoterapeuta negra, né? Então, isso é muito importante, porque procurem pessoas com referenciais que vocês julguem importantes para vocês, porque, para mim, além do fato de conversar sobre ansiedade, eu precisava falar também sobre a minha sexualidade, né? E segurem aí que vai vir conteúdo novo aí, também a gente já está preparando também conteúdos novos no podcast para enfrentar também esse problema da sexualidade da população negra, mas então eu precisava também, não, fora da ansiedade, me entender enquanto um homem negro gay, né? Então foi importante a terapia e procurar uma psicoterapeuta negra para a gente debater sobre isso, porque vinham coisas que estavam sobrevoando a minha cabeça desde quando eu era criança. Então é isso, essa é a minha dica para o refúgio: procurem terapia, procurem ajuda profissional para a gente enfrentar juntos o problema da ansiedade para a população preta. Antes da gente fechar, eu queria falar então rapidinho aqui. O Felipe já falou que tem muitas universidades aqui no Rio, né, que tem serviços de psicologia gratuitos ou de baixo custo. Então, para você que é do Rio de Janeiro, tem a Veiga de Almeida, que tem o serviço de psicologia aplicada, tem na UFRJ, acho que na UERJ também tem, na PUC tem. A primeira psicóloga até que eu fui foi na PUC e eu pagava R$1. Então, assim, não tem desculpa, né, para não procurar. Tem o Terapretas também, que é na Lapa, que é mais uma coisa mais natural e comunitária, tem uma terapia mais comunitária, assim, em conjunto, né? Tem também a Roda de Terapia Comunitária, em Botafogo. Tem o Serviço de Psicologia Aplicada da Estácio de Sá. Tem na UF também, na Santa Casa de Misericórdia, do Rio de Janeiro. Tem no Instituto da Família, INFA, que tem em vários bairros, né? Tem na Tijuca, no Engenho de Dentro, Itaiangá. Então, é isso. Acho que todo mundo que esteja passando por isso, ou não, esteja passando por ansiedade ou por outros tipos de problema, devem procurar terapia. E a gente está mostrando aqui que não precisa, né, reembolsar R$300 semanalmente para isso. E para você que não é do Rio de Janeiro, o Instituto Freud, que é onde eu, a Carol, acho que a Alissa também faz, é só vocês entrarem no site Instituto Freud, coloca lá no Google, eles estão aceitando, você manda um e-mail para lá e você pode fazer pelo Meet ou pelo Skype, da forma que você se sente mais à vontade. Os atendimentos são sociais, você combina o preço, é um alívio, assim, né? Bom, esse foi o nosso episódio. A saúde mental é um luxo ou um direito. Foi muito bom estar aqui com vocês na nossa resenha. Peço para todos os nossos ouvintes curtirem a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, seguirem a gente no Spotify, que agora pode seguir, para você sempre receber as nossas novidades. E foi muito bom estar com vocês. Até o próximo Resenha no Cais.